Olá, caro acadêmico da Unitis. Então, aqui eu estou para dar continuidade ao trabalho com as questões do ENAD. Então, anteriormente, nós falamos a respeito das questões discursivas, repassei para vocês algumas dicas. E agora, então, vou comentar com vocês os tipos de questões objetivas do ENAD. Então, vamos ficar bastante atentos. Nas questões objetivas, nós temos três tipos. A questão com resposta única, a questão com a resposta múltipla e a questão com asserção-razão. Então, vamos começar aqui com a resposta única. Vamos colocar em prática o que eu havia sugerido a vocês anteriormente. Né? Então, é interessante que, antes de eu ler o texto motivador, verificar o que está sendo solicitado na questão. Né? Então, aqui, ó, com base no texto apresentado, conclui-se que. Então, a questão aqui eu vou responder a partir do texto. Então, prestar atenção no texto para eu conseguir verificar o que está, qual das alternativas aqui está correta. O que o texto diz aqui? Inserir-se na sociedade da informação não significa apenas ter acesso às tecnologias da informação, mas principalmente saber utilizar essas tecnologias para a busca e a seleção de informações que permitam a cada pessoa resolver problemas do cotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação de seu contexto. Assim, o uso das TICs com vistas à criação de uma rede de conhecimento favorece a democratização do acesso à informação, a troca de informações e de experiências, a compreensão crítica da realidade e o desenvolvimento humano, social, cultural e educacional. Então, quais são as informações principais aqui desse texto? Né? Então, o autor ele chama atenção que para nós sermos inseridos na sociedade da informação, não basta ter acesso às tecnologias, mas saber utilizar essas tecnologias, né, para buscar informação, saber selecionar informações, né, para que esse acesso realmente nos auxilie no cotidiano, né, que nos auxilie na compreensão do mundo, para conseguir transformar o contexto. Tá? Então, o uso das tecnologias da informação vão facilitar o quê? Vão a criação de redes de conhecimento, vão favorecer a democratização, a troca de informações, ter compreensão crítica. Né? Então, a partir dessas ideias, vamos ver aqui, analisar os itens. Né? O que eu chamo atenção, por que aqui eu tenho uma questão de resposta única? Porque apenas uma dessas alternativas, ou alternativa A, ou alternativa B, ou C, ou D, ou E, que vai complementar aqui. Só uma dessas alternativas é que está correta. Então, por isso, uma questão de resposta única. Então, vamos verificar aqui. Com base no texto, conclui-se que a inserção de um indivíduo nas relações sociais e virtuais contemporâneas exige mais que inclusão digital técnica. O domínio de recursos tecnológicos e acesso à internet assegura ao indivíduo compreender a informação e desenvolver a capacidade de tomar decisões. Ou, a solução para se democratizar o acesso à informação no Brasil consiste em estendê-los a todo o território, disponibilizando microcomputadores nos domicílios brasileiros. Ou, o compartilhamento de informações e experiências mediado pelas tecnologias baseia-se no pressuposto de que o indivíduo resida em centros urbanos. Ou, os avanços das tecnologias vêm se refletindo globalmente, de modo uniforme,
haja vista a possibilidade de comunicação em tempo real entre indivíduos e diferentes regiões. O que vocês acham, então? Que alternativa que realmente está de acordo com o que foi exposto no texto? Alternativa A, B, C, D ou E? Qual que vocês acham que é a correta? Bem, será que a correta aqui seria a inserção de um indivíduo nas relações sociais virtuais contemporâneas exige mais que inclusão digital? Isso está de acordo com o texto ou não está de acordo com o texto? Está de acordo com o texto. Por que a alternativa A ela está correta? Porque, de fato, o próprio texto diz, a inserção do indivíduo nas soluções sociais virtuais contemporâneas exige uma inclusão digital técnica. E aqui interessante, gente, os comentários servem até para vocês refletirem a respeito. Pode ser que haja alguma questão aí na próxima prova que cobre o uso das tecnologias numa questão discursiva. Então, interessante esse comentário. Então, seria ilusório pronunciarmos que uma leitura de alguns usos que não repercutem o todo pode nos proporcionar a inserção dos indivíduos num contexto social que tem múltiplas faces, principalmente por questões políticas públicas que precisam ser geridas em setores como educação e saúde, por exemplo. Sem essa base social, a inserção está na mais íntima natureza comprometida. Então, a realidade a que todos estamos submetidos impõe uma qualidade e não as demais instâncias que a essa se sobrepõem. Não basta que o indivíduo absorva o modo de uso dessas tecnologias. É preciso uma ação de vida efetiva sobre essas. E esse ponto encontra fundamentação em outros campos de realizações, obviamente de discussões. Então, para que haja realmente a inclusão, é necessário não só apenas saber usar, mas de como usar, de que forma o que está exposto aí nas tecnologias, eu posso trazer para a minha vida, trazer para o cotidiano. Então, por isso, essas observações e a resposta A seria a correta. Agora, por que as outras alternativas elas estão incorretas? Então, vamos observar aqui alguns pontos importantes. O domínio de recursos tecnológicos de acesso à internet assegura ao indivíduo compreender a informação e desenvolver a capacidade de tomar decisões. Por que essa afirmativa ela é uma afirmativa equivocada e que não está de acordo com o texto? Porque se admitirmos que o domínio de recursos tecnológicos de acesso à internet assegura ao indivíduo compreender a informação e desenvolver a capacidade de tomar decisões, consideraremos que a técnica dá conta de resolver problemas por si só mesmo. E nós sabemos que isso não acontece. E bem sabemos que as decisões são reflexos potenciais de atitudes. Até mesmo o próprio computador, como construto em que se apoiam as relações sociais virtuais nesse viés, é uma mera reprodução limitada dos processos humanos do pensamento. Então, esse comentário aqui mostra o porquê da questão de estar incorreta. E a letra C? O que está incorreto na letra C? A solução para se democratizar o acesso à informação no Brasil consiste em estendê-lo a todo o território, disponibilizando microcomputadores nos domicílios brasileiros. Só dar acesso, distribuir computadores pelos domicílios brasileiros, isso vai resolver? Claro que não. Então, por isso que a letra C também está errada. Então, a solução para se democratizar o acesso à informação no Brasil não consiste em estendê-lo a todo o território, disponibilizando microcomputadores nos domicílios, já que há carência em regiões geográficas as quais a virtualidade não pode suprir. São carências básicas de infraestrutura, até mesmo de relação à oferta de energia elétrica. Tem muitos lugares que não há energia elétrica, em outros lugares que não há internet de qualidade, nem o acesso à internet. Então, só disponibilizar microcomputadores nos domicílios brasileiros não vai resolver o problema. A letra D, o compartilhamento de informações e experiências mediado pelas
tecnologias da informação baseia no pressuposto que o indivíduo resida em centros urbanos. É outra questão que está equivocada. Nós sabemos que isso não acontece, né? Porque o compartilhamento de informações e experiências mediado pelas tecnologias não se baseia no pressuposto que o indivíduo resida em centros urbanos. Para manter contato, basta ter acesso à rede mundial, estando o indivíduo em qualquer lugar do planeta em que haja estrutura para isso, né? Então, não é só no centro urbano que as tecnologias estão presentes. Em qualquer lugar, desde que haja, que a pessoa realmente tenha acesso às tecnologias, que saiba utilizar as tecnologias, independente do lugar em que ela estiver. E a letra E, os avanços das tecnologias vêm se refletindo globalmente, de modo uniforme. Haja vista a possibilidade de comunicação em tempo real entre indivíduos de diferentes regiões. Nós sabemos que as tecnologias, elas não estão presentes de forma uniforme. Então, isso invalida. Elas não refletem o globalmente, mesmo que ocorra a comunicação em tempo real entre indivíduos de diferentes regiões. A uniformidade, a igualdade de condições implicaria a distribuição de recursos homogênea entre regiões do país. E nós sabemos que isso não acontece. Embora muito se trate de utilizar as ideias de que advêm do uso das tecnologias como possibilidades de conectar todos em todo o tempo, há ainda muito a se investir em recursos para que as condições básicas de acesso ao computador possam ser oferecidas à população. Nós sabemos que isso não acontece. As desigualdades sociais atuam na mão contrária a essa questão de uso igual por iguais. Então, isso invalida a alternativa E. Por quê? Porque as tecnologias, elas não estão distribuídas de forma para todos. Nem todos têm acesso. Então, isso invalida a letra E. Então, aqui foi um exemplo de questão com resposta única. Agora, nós vamos ver uma questão de resposta múltipla. O que seria uma questão de resposta múltipla? Considerando as informações do infográfico, avalie as afirmações a seguir. Nessa de resposta múltipla, nós vamos ter afirmativas, 1, 2, 3, 4, às vezes 5, e nós vamos analisar se essas afirmações elas estão corretas ou não. Tá? Então, por isso é resposta múltipla. De resposta única, vem o enunciado e uma das alternativas é resposta. Aqui nós precisamos analisar as afirmativas para se chegar a uma resposta. Para nós respondermos a questão, nós precisamos analisar o infográfico. O que nós temos aqui no infográfico? Nós temos mobilidade. Vocês já notaram que mobilidade é um assunto aí que está presente nas questões. Analisamos da questão discursiva e aqui da objetiva. Então, princípios da mobilidade urbana em uma cidade sustentável. Interessante aqui já, cidade sustentável. Também outro assunto que costuma se repetir nas questões do ENAD. Bem, então, princípios de mobilidade urbana em uma cidade sustentável. Primeiro, planejar as cidades e a mobilidade conjuntamente. Planejar as cidades e mobilidade conjuntamente. Então, não se planeja apenas a primeira cidade para depois a mobilidade. O planejamento se dá em conjunto. 2, focar em mover pessoas, não carros. Então, se dá prioridade para a movimentação das pessoas e não carros. 3, encorajar o uso suficiente do solo e da infraestrutura. 4, engajar partes interessadas na tomada de decisões. Olha, interessante isso. 5, projetar com
acesso para todos, né? Todos terem acesso. 6, evoluir rumo à emissão zero de CO2, cobrar tarifas justas, e 8º, gerar benefícios públicos via dados abertos. 9, promover a integração e a conectividade dos modos de transporte. E o 10º, promover a operação compartilhada de veículos autônomos. Então, aí são os princípios da mobilidade numa cidade sustentável. A partir disso, nós vamos analisar as afirmativas. Então, no planejamento das cidades, deve-se priorizar o transporte coletivo, situação que está em consonância com o que ocorre nas cidades mais populosas. Essa afirmativa aqui, ela está de acordo com o infográfico ou não está? Será que isso é ou não é correto? Ela está incorreta. Por que a afirmativa 1 ela está incorreta? Apesar do planejamento urbano dever focar em transporte público como prioridade, não é bem essa a realidade das cidades brasileiras. Priorizar transporte coletivo, isso é prioridade nas nossas cidades? Em detrimento do transporte público. Já incipiente, priorizam autoestradas dentro das cidades para facilitar o transporte individual, que na maioria das vezes transportada por uma a 2 pessoas por veículo. A afirmação comenta que a atitude de planejamento urbano está em consonância com a maioria das cidades mais populosas do país. E nós sabemos que isso não ocorre. Apesar de melhores transportes públicos, sim, estarem nas maiores cidades do país, ainda sofremos com a superpopulação, a falta de itinerários, principalmente em áreas que mais necessitam de transporte coletivo, bem como os altos preços das passagens. Então, isso aqui, gente, invalida a primeira afirmativa. Então, a afirmativa 1, ela está incorreta. Afirmativa 2, o engajamento dos cidadãos nos debates e no planejamento das cidades é essencial para o desenvolvimento de projetos urbanos viáveis, acessíveis e sustentáveis. Essa afirmativa está de acordo com o infográfico ou não está? O que você acha? Está correta. Inclusive, nós vimos aqui, olha aí, está de acordo com o princípio 4. Então, isso valida a afirmativa 2. A afirmativa 3. É necessário que o planejamento de uma cidade sustentável esteja focado na fluidez dos veículos automotores autônomos, na diversidade de opções de mobilidade e nas modalidades compartilhadas de transporte. E aí, a afirmativa 3, ela está ou não está correta? Está de acordo com os princípios da mobilidade da sociedade, da cidade sustentável ou não está? Bem, o início da frase afirma uma atitude comum, todavia, completamente em desacordo com a atitude responsável para o enfrentamento dos problemas de mobilidade das grandes cidades. Apostar em diferentes modais de transporte é uma ótima alternativa, desde que sejam coletivos, bem como o compartilhamento de viagens de veículos individuais que não sejam aplicativo de transporte, como o Uber e o 99 Pop. Então, esse comentário aqui, gente, ele invalida a questão afirmativa 3, tá? E a 4... a utilização de painéis solares para abastecer veículos e a diminuição da emissão de gases poluentes em uma cidade sustentável são metas ainda distantes de serem atingidas no Brasil, devido à primazia dos meios de transporte movidos a combustíveis fósseis. E aí, essa afirmativa, ela está de acordo ou não com o infográfico que nós analisamos? Bem, uma inovação é colocada como importante foco de atenção para a melhoria da vida e do planejamento urbano e transporte.
As fontes renováveis de energia, nesse caso, os painéis solares, apesar de ainda um pouco distantes da realidade brasileira, a opção por transportes menos poluentes, como fontes verdes de combustível, são essenciais para a manutenção sustentável de vida humana no planeta. Ressaltamos o transporte via bicicleta com a implantação de amplas malhas de ciclovias pelas cidades, interligando importantes pontos para melhoria, desde que já conhecido, o meio de transporte das populações periféricas. Então, a partir desses apontamentos, o que a gente verifica? Que estão corretas apenas a 2 e a 4, tá? Então, em questões de resposta múltipla, a necessidade de nós analisarmos com muita atenção. Porque, às vezes, se a gente deixar de ler com atenção um dos itens, pode invalidar a nossa resposta. Então, analisar com atenção, ler, verificar, né, para realmente não ter problemas em verificar quais das afirmativas são corretas ou incorretas. E o terceiro tipo de questão é a asserção razão, né? Esse tipo de questão tem o porquê, tá? Então, aqui nós temos textos, temos duas afirmativas e temos o porquê. Daí nós precisamos verificar que relação que há entre a primeira afirmativa e a segunda, verificar se há relação entre elas ou não, tá? Interessante aqui é analisar a primeira afirmativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? A segunda afirmativa, ela é verdadeira ou é falsa? Tá? E, além disso, verificar se há relação, se a primeira justifica a segunda, se a segunda justifica a primeira ou não, tá? Então, é uma questão de bastante interpretação. Então, é necessário analisar se as duas afirmativas, se elas são, cada uma, verdadeira ou falsa, né? E verificar se há relação entre as duas. Vamos verificar, então, aqui na questão que é do ENAD de 2018. Bem, a questão aqui, gente, tem como conteúdo a economia solidária, tá? O texto diz o seguinte: a economia solidária expressa formas de organização econômica, de produção, prestação de serviços, comercialização, finanças e consumo, baseados no trabalho associado na autogestão, na propriedade coletiva dos meios de produção, na cooperação e na solidariedade. São diversas atividades econômicas realizadas por organizações solidárias, como cooperativas, associações, empresas recuperadas por trabalhadores em regime de autogestão, grupos solidários informais, fundos rotativos. Nos últimos anos, a economia solidária tem experimentado expansão no Brasil, em especial dentre os segmentos populacionais mais vulneráveis. Bem, o texto aqui, ele explica o que vem a ser a economia solidária. Considerando as informações apresentadas, avalia as asserções, quer dizer, as afirmações a seguir e a relação proposta entre elas, né? Então, vamos verificar se elas são verdadeiras ou falsas e se há relação. O fomento de atividades econômicas orientadas pelos princípios da economia solidária deve ser objeto de atenção no âmbito da gestão pública e requer políticas voltadas para essa área de atuação. E aí, o que vocês acham? Essa afirmativa, afirmativa 1, ela é verdadeira ou ela é falsa? A partir do conhecimento que vocês têm a respeito da economia solidária. Bem, a asserção, ela está correta. Por que ela está correta? Há um movimento organizado desde a década de 2000 com envolvimento da gestão pública nos âmbitos municipais, estaduais, federal, em prol da economia solidária. Inclusive, tem até um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados do Senado que trata dessa economia. Então, a asserção 1, ela está
correta. E a asserção 2? A destinação de recursos públicos para empreendimentos fundamentados na economia solidária viabiliza a inclusão de diversos segmentos sociais na economia e promove a valorização de práticas e saberes construídos coletivamente. Essa afirmativa, ela é ou não é correta? Também está correta. Por que ela está correta? Porque a destinação de recursos públicos para empreendimentos da economia solidária vem contribuindo na qualificação e no fortalecimento dos trabalhadores, né? Então, aqui, né, vimos que as duas afirmativas, elas estão corretas. Agora, há alguma relação entre elas ou não há? Então, tem aqui alguma relação? As duas são verdadeiras e a 2 é a justificativa correta da 1? As duas são verdadeiras, mas a 2 não é a justificativa correta da 2? A 1 é verdadeira e a 2 é a proposição falsa? Então, aqui já invalida por quê? Porque as duas são verdadeiras. A proposição 1 é falsa? Não, porque ela é verdadeira. As duas são falsas? Não. Então, aqui nós precisamos verificar, né, ou é resposta A ou resposta B. Por quê? Porque as duas são verdadeiras. Agora, a segunda justifica a primeira ou não justifica? Há uma relação de justificativa? Há. Então, a 1 está correta e elas, as duas aqui, uma complementa a outra. Então, seria a resposta A, tá? Então, interessante aqui, gente, que sempre que vocês se depararem com esse tipo de questão, né, são as mesmas alternativas, tá? Então, é necessário que vocês verifiquem, né, se as afirmativas, elas são verdadeiras ou não. Afirmativa 1 é verdadeira? A 2 é verdadeira? Verdadeira ou falsa? E se há relação para vocês chegarem à resposta. O interessante é que vocês treinem, peguem as questões, né? Aí tem o site do INEP, tá? Nesse site, vocês têm as provas e os gabaritos. A última prova do curso de vocês foi em 2018, tá? Então, é interessante vocês acessarem, baixarem as provas, né, e treinarem um pouquinho, tanto as questões objetivas quanto as questões discursivas, elaborarem os textos, né? Interessante até que se vocês puderem mostrar para algum professor de vocês, que possa acompanhar se o texto está bom ou não, tá? Então, essas foram as dicas para que vocês consigam fazer uma boa prova do ENAD e tirar a melhor nota possível. Então, bons estudos, boa sorte, boa prova a vocês.